né? Então, só recapitulando assim extremamente rápido. Quinta-feira, presencial, aula de exercícios. Os alunos fazem exercícios e eu ajudo a resolução. Sexta, virtual, aula de teoria. Vou passar a teoria que será utilizada na aula presencial para a resolução de exercícios. Então, quem estiver lá na aula presencial vai se dar muito bem, porque eu vou poder ajudar em loco a pessoa, né? Ela está com dúvida, eu falo, ó, faz isso, faz aquilo, pá. Beleza? Então tá, foi bem legal, né? Gostei bastante da turminha, bem massa. Vamos ver se a turma B é massa também. Beleza? Bem, hoje, pessoal, então, como eu propus, né? Vamos ver a teoria. Vamos ver a teoria. Para isso, vamos fazer um negócio meio bíblico hoje, assim. Quem já foi na igreja sabe como é. Eu vou falar para vocês que no livro que eu indiquei que seria interessante vocês terem, né, o qual foi utilizado para a resolução de uma tarefinha há um bom tempo atrás, existe um sumário, né? E nesse sumário, se vocês irem lá, né, pessoal, vocês vão lá ver unidade D, força em dinâmica, princípios da dinâmica, ok? Então, vocês vão lá e vão ver que nesta parte do livro, né, o sumário está indicando uma série de coisas interessantes aqui que serão vistas nas nossas próximas aulas, né? A gente já viu algumas delas na última, principalmente a parte aqui da página 198, inércia, referenciais inerciais. Okay? Na aula presencial, eu falei um pouquinho sobre dinâmica e o fato de agir em forças sobre um objeto e mesmo assim o objeto ficar parado, né? Não foi uma aula de exercício ainda porque eu não havia proposto a parada toda para o pessoal. E também o computador não estava funcionando lá, tem que dar uma arrumada nisso. Eu não tenho como levar meu notebook para o IF, porque é meio tenso lá, né, galera? Eu não tenho carro, e daí eu tenho que esperar um Uber, assim, que seja caridoso e queira me buscar lá, ou tem que pagar um pouco mais caro para chamar um carinha aí que me busca lá. É complicado levar o noite, porque à noite lá eu fico meio assustado no meio daquele mato lá, capaz de pular um louco. Sabe como é? Então eu tenho que usar o computador lá do IF mesmo, né? E ele tem que funcionar. E quem viu lá, eu fiz de tudo, né? E não funcionou. Então, tomara que na próxima vez funcione lá, reclamem lá com o carinha da tecnologia da informação lá, do TI, do IF, para arrumarem lá, senão vai ficar meio tenso. Senão, se vocês não arrumar, eu vou ter que escrever no quadro, né? É muito chato escrever no quadro as questões, uma vez que vocês nem vão precisar copiar ela, é só resolver, né? Então, façam esse esforço aí por mim, que eu faço um esforcinho por vocês. Beleza. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês provavelmente têm esse livro. Se vocês não têm, alguma colega tem aí, ela falou no dia, ela pode passar, não sei, não estou falando para ninguém pegar nada na internet, né? Mas se vocês tiverem, vai ser bom. Né? Então, daí aqui, princípios fundamental da dinâmica. Foi isso que a gente viu mais ou menos na nossa aula de ontem. Eu vou falar rapidamente aqui. Eu falei lá. Se um objeto está parado, significa que o somatório das forças sobre ele é zero. É basicamente o que a gente viu também na aula da semana passada, né, pessoal? Eita, 204, mas está na página. Esse livro que não mostra o número das páginas, né? Que loucura isso. Como assim um livro não mostra o número das páginas? Muito esquisito isso. Meu Deus do céu. Aqui assim, olha que livro bonito. Um aluno meu me disse que esse livro está custando mais de 200 pila. Então, né, vale bem a pena, um livro muito bom. Beleza, pessoal? Então, por que eu estou mostrando o livro hoje? Porque eu estou fazendo uma experiência. Vocês já viram isso aqui há um tempo atrás, mas provavelmente já esqueceram. Né? Faz todo sentido do mundo. Vocês têm 1 trilhão de matérias, né? Além das coisas mais divertidas que a escola para fazer. Vocês não vão lembrar disso, né? Beleza. Tudo bem, não tem problema. Então, na aula eu falei sobre a ação de força, sobre a carteira. Todo mundo que estava lá lembra desse exemplo. Basicamente, né, não só a carteira, mas como qualquer objeto no mundo real, ele sofre a ação da força gravitacional. Mas, assim, a princípio, quando a gente vê uma força, quando a gente percebe que uma força está agindo sobre um objeto, por exemplo, a força do motor de um carro, ou a força de você empurrando o seu irmãozinho, os objetos, o carro e o irmãozinho, tendem a se mover, né? E lá a gente estava notando que o campo gravitacional da Terra
não para de funcionar nunca e a carteira estava parada. E o motivo era que eu citei que existe uma força contrária à força gravitacional, que era a força normal, uma força que o chão aplica nas coisas. Né? Para quem estudou a teoria das leis de Newton, né, aquela vez, lembra que existe a lei de ação e reação. Então, a carteira aplica uma força-peso no chão, e o chão aplica uma força contra ela, e isso causa anulação do movimento do corpo. Né? Beleza? Então vamos ver mais profundamente algumas coisas que estão no livro aqui, porque como a gente está se adaptando, né, a questão do online e tal, eu acho melhor a gente seguir pelo livro para vocês depois verem assim com bastante propriedade lá no PDF que vocês têm no computador / celular de vocês, tá? Então, para entender primeiro as coisas aqui, a questão do que é dinâmica eu já expliquei, né, a causa do movimento, mas um elemento fundamental para entender a dinâmica é a massa dos objetos, tá? Então, massa é uma medida de inércia, como a gente falou, né? Na aula passada, mas a gente não entende no cotidiano a massa como a inércia, né? A massa é a quantidade de matéria que a gente tem no nosso corpo, a gente mede numa balança, ou a massa é aquilo que eu sinto quando eu tento puxar algum objeto, né? Dificuldade de puxá-lo, etc. Bem, aqui a gente tem algumas ideias do que pode ser a massa, né? Então, lá na França, se eu não me engano, tem, isso aí, não chutei não, sabia que era na França. Tem o que seria o elemento de 1 quilo, sabe? Porque de onde surgiu, o que é 1 quilo? Né? A gente pode se perguntar, por que 1 quilo é essa quantidade de massa? Bem, os caras definiram isso há um tempo atrás, mas agora lá na França tem esse objeto aqui, ó, que é feito de um metal que dificilmente decai, né? E, que se, por exemplo, se 1 quilo fosse um pedaço de gelo, eventualmente ele ia derreter, ia vazar um pouco, ia ser difícil, né, de manter esse 1 quilo no lugar, mas essa coisa aí não vai derreter definitivamente. Né? E 1 quilo, então, né, que é um elemento importante para entender força dinâmica, então, uma quantidade de matéria. Né? Então, quando vocês vê lá na balança que o peso de vocês é 60 quilos, 55 quilos, vocês estão vendo uma medida da quantidade de matéria que tem no corpo de vocês. Essa quantidade de matéria não muda se vocês saírem da Terra e forem para Marte, para a Lua ou para a água. A quantidade de matéria é a mesma. Porém, o valor medido pela balança pode mudar. E a gente vai conversar sobre isso com bastante ênfase daqui para frente, tá? Mas antes vamos falar dos elementos transcendentais para entender isso aqui, como, por exemplo, as unidades, né? A gente mede aqui no Brasil e, em geral, na ciência, a massa com quilo, né? Quilograma, beleza? Tem a grama, tem a tonelada, que são múltiplos e submúltiplos do quilograma, né? Quilo, como vocês já devem ter percebido aí na vida de vocês, o K, na realidade, ele está sempre associado com 1000, né? Por exemplo, quem tem 10K seguidores no Instagram, tem 10 mil seguidores. Né? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. Ok? Então, existe essa relação explícita entre quilogramas e gramas. Ok? Coisa que não é muito clara, como, por exemplo, naquelas medidas bem bizarras que aparecem em filme, às vezes, ou em desenho animado, né? Pounds, ou onças, sei lá, aquelas coisas de inglês, americano, sabe? Umas unidades que ninguém usa para nada. Muito tosca, assim. Beleza? A massa, né, como ela é uma medida da quantidade de matéria do teu corpo, diferente do que a gente vem vendo ultimamente, ela não é uma grandeza vetorial. Ela é uma grandeza escalar. Escalar porque ela pode ser representada apenas por um número. Então, uma massa, ela não tem direção e sentido. Tanto faz se tu tá para a esquerda ou para a direita, mas o que importa é o valor da tua massa, né? A gente quer ter mais massa, um objeto tem menos massa, etc. Beleza? Agora, um objeto que tem massa em movimento, ele pode gerar uma força. E a força por si só, ela sim é uma grandeza vetorial. Então veja, a força ela é
causada, criada, tem a necessidade de haver massa para haver força, senão, se não tem nenhum objeto sofrendo ou causando força, não tem força, né? Todos os objetos têm massa, então, pela definição, força tem que ter massa, né? Senão, não tem força. É bem óbvio, né, galera? Não estou falando nada muito científico aqui, estou falando só uma coisa óbvia, né? Quando vocês aplicam força em algo, essa coisa que vocês estão aplicando tem massa, né? Vocês têm massa também, então é isso. Bem, a força por si só é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. Quando vocês aplicam uma força, essa força tem uma direção. Se vocês chutam alguém, esse chute vai empurrar a pessoa para algum lado. Né? É assim que funciona a questão da direção e do sentido, bem simples, né? É uma coisa bem intuitiva. Então aqui tem um pouquinho de história. Ah, isso me lembrou uma coisa muito boa. Teve uma colega que ela pediu uma coisa bem massa, bem interessante, que eu vou gostar de cobrar de vocês. Que vai ficar, talvez, para a próxima semana. Não, na próxima semana eu quero dar aula ainda. Na outra semana, ó, semana que vem eu vou dar uma aulinha pro pessoal que eu não conhecia ainda. Na outra semana, na aula presencial, eu ainda não vou cobrar exercícios e coisas assim de vocês. Eu vou na realidade. Na realidade, dá tempo para vocês, em aula, pesquisarem sobre físicos famosos. Cientistas físicos em especial famosos. Vocês vão se reunir em equipes lá, porque, né, tava todo mundo... Eu, particularmente, né, não posso falar muito quanto a isso, mas tava o pessoal juntinho, assim, então acho que não tem problema fazer uns trabalhinhos em grupo, né? Para quem tá lá, né? Então, também não precisa ficar grudado um no outro, assim, então tem grandes perigos. Vocês vão se reunir em equipes e fazer um trabalhinho sobre físicos famosos. Então, nessas primeiras aulas aí, vai ser para vocês apresentarem isso, tá? Então, na próxima aula presencial, que vai ser com a turma B, eu vou apresentar a teoria, me apresentar, fazer um exercício lá, vocês vão gostar. Na outra semana, a turma A vai usar o tempo da aula para fazer uma pesquisinha. Pode fazer uma Marie Curie, ela tem Nobel de Física. E daí, na outra semana, a outra turma também vai ter horáriozinho para fazer a pesquisinha. Se bem que vocês são primeiro ano, né? Ninguém trabalha aí, acredito. Então pode fazer essas coisas pela internet com os colegas. Então vamos ser punk mesmo. Não na semana que vem, mas na outra já começam as apresentações, tá? Então vocês vão basicamente fazer slides e apresentarem lá, né? Como se fossem professorinhos, sobre a história de determinados cientistas. Eu vou falar bem por cima aqui, no Cigar eu vou colocar essa notícia certinho, com datas, nomes, coisas assim, mas já fica no ar isso, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer um trabalho de apresentação sobre a vida e a obra de algum físico, beleza? Vocês deixar de achar que a ciência é um negócio construído degrau a degrau, assim, porque, pô, os caras estudavam o negócio estava errado, eles tinham que explicar de outro jeito, o jeito que a gente vê é de outro jeito ainda. Quero que vocês percebam tudo isso aí, que a ciência é um bagulho muito doido, né? Não é simplesmente os carinha fazendo conta e chegando em conclusão assim do nada, né? Como se, que nem no desenho animado lá, que cai amassando o Newton, ele aprende a fazer as contas do nada, assim, nada a ver, né? Então, eu vou ser mais explicativo sobre isso no Cigar, tá? Mas saibam que vai rolar isso aí, já pensem em físicos e equipes que vocês acham interessante de participar, e quem não conseguir equipe nenhuma, eu dou um jeito. Vamos continuando aqui. Bem, aqui, por exemplo, tem algo sobre alguns cientistas importantes, né? Não vamos nos adentrar nisso. O princípio da inércia eu já falei tudo. E até, né, citamos essas situações aqui de o fato de que a gente está, por exemplo, em determinados móveis e o móvel freia, e a gente tende a continuar o movimento, né? Por isso que quando um ônibus freia, né, vocês tendem a cair, né, aí para frente. Por quê? Porque vocês estavam se movendo para frente junto com o ônibus, e do nada ele freia, então a tendência é continuar o movimento, né, essa é a tal da inércia. Acha da expressão do Tesla, a tecnologia de bolso do Tesla? Pô, não conheço essa frase, não. Se é o Tesla, o cientista Tesla?
Tesla, tecnologia de bolsa. Bem, o Tesla era um cara muito massa, né? Então, provavelmente ele falou de celular há bastante tempo atrás. Mas fale sobre isso na sua apresentação também, se quiser. Se bem que tu quer fazer da Marie Curie, do Tesla, quer fazer de todo mundo também. Deixa alguém pro resto da turma. Aqui, outras coisas interessantes também aqui que a gente já falou tudo na última aula. Vamos continuar aqui. Agora, quero falar sobre a segunda lei de Newton, que eu dei uma baita de uma introduzida na última aula presencial. A segunda lei de Newton, ela fala assim, como o movimento surge, né? E como ele se dá, e quais são os, como a gente pode calculá-lo, né? Então, tudo se resume a essa equação, peço que vocês a copiem, tá? Coloque as flechinhas e tudo. Copiem isso aí, vou dar 1 minuto para vocês copiarem. Né? Que tem um textinho que vocês podem ler agora que copiaram. E é isso aí, então. O que temos é o seguinte. Quando agem muitas forças num corpo, você pode denotar qual vai ser a aceleração desse corpo, fazendo o somatório de todas as forças. Aqui tem vetores, então seria um somatório vetorial na realidade. Tipo aqueles que a gente fez brevemente numa das aulas, né? Então tudo que a gente viu é muito importante para o que a gente vai fazer agora. Porém, eu não vou ser troll, eu não vou cobrar, em geral, não vou cobrar a força vetorialmente, né? Porque fica muito difícil as contas. A gente vai fazer os somatórios para obter força, aceleração, etc., sempre em uma dimensão específica, ou em x ou em y. Então, ou para cima e para baixo, ou para frente e para trás. Não precisam se preocupar muito com aquele monte de Pitágoras que a gente estava fazendo, né? Então, é isso aí, ó. O somatório das forças que agem sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que quando age uma força sobre um corpo, ele tende a começar um movimento. O irmãozinho de vocês está parado, vocês vão lá e pá! Ele vai começar a se mover. Né? Porque vocês começaram a aplicar uma força, vocês aplicaram uma força, e no fim de tudo, o somatório de todas as forças que agem sobre ele vai dizer assim, vamos dizer assim, vai haver uma tendência para ele se mover na direção que vocês aplicaram a força, né? Então, ó, o somatório de todas as forças tem uma direção, um módulo e um sentido, porque é um vetor, e tudo isso é igual à massa do objeto que está se movendo, vezes a aceleração com que ele se move. Ok? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a equação mais importante de todas. Tudo que vocês fazem surge dessa equação. Tudo. Pode imaginar qualquer coisa que vocês fazem no dia a dia de vocês, o mais mínimo movimento que vocês fazem para mexer no celular, que seja, tem a ver com isso. As próprias partículas do celular se movem mediante essa equação aí. Né, quando vocês encostam na tela, né, as partículazinhas se movem para ela entender que ela deve fechar o circuito e fazer determinada ação na tela, devido a essa equação aí. Entendestes? Então essa equação é mega importante. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Decorem isso. Ok? Aqui tem várias explicações sobre o que eu já falei para vocês, mas basicamente é isso. Então, todas as forças que agem sobre o corpo igual a massa dele vezes a aceleração que ele vai tomar. Por isso, se vocês aplicarem uma força no irmãozinho, novamente ele vai se mover muito, uma alta aceleração. Se vocês derem o mesmo chute numa parede, vai doer pra caramba. Por quê? Porque a massa da parede, ela é muito maior que a do irmãozinho. A massa de um caminhão é muito maior que a do irmãozinho. Se você chutar no caminhão, ele não vai se mover, apesar de ele ter rodas, né? Que simplificaria a tendência do movimento, né? Mas a massa dele é muito alta. Né? Então, precisa de muita força para causar alguma aceleração. É o que a matemática diz aqui, né? Coloque um valor muito alto aqui, beleza, mas se a massa for muito alta também, a aceleração vai ser baixa. Né? Agora, coloque um valor altíssimo aqui com uma massinha pequena. Então, para compensar essa força muito alta, a aceleração vai ter que ser alta. A aceleração alta, vezes uma massa pequena,
vai fazer o objeto se mover muito rápido. Né? Então, é uma coisa bem intuitiva essa equação também, né? Quanto menos massa, qualquer forcinha vai fazer se mover bastante, ok? Então, um soco, sei lá, num adulto, o soco de uma criança num adulto não vai doer muito, mas o soco de uma criança num passarinho, sei lá, vai matar o passarinho, coitado. Entende? Então, por quê? Porque a massa do passarinho é bem menor, então é uma coisa bem intuitiva, assim, no nosso dia a dia, né? Então, esse livro é lindo, né? Eu me emociono, assim, de como ele é bem escrito. Aqui tem algumas situações importantes aqui de objetos sofrendo força. Né? Então, notem aqui nessa figura A. Nós temos uma única exclusiva força agindo sobre esta esfera roxa, que é a força F. Nessa situação hipotética, não tem gravidade, não tem nada, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem absolutamente nada. Tem apenas essa força F sendo aplicada para frente. Nada além disso. Nada além disso. Então, como diz a própria lei de Newton lá, o somatório de todas as forças que agem sobre essa bola roxa vai ser a massa dela vezes a aceleração. Muito bem. A única força que age é F, então, pela equação, ó, força resultante, ou seja, somatório de todas as forças, a única que tem, F. Então, F é igual a massa vezes a aceleração dele. Se eu sei a massa dele e eu sei a força, eu consigo descobrir a aceleração. Né? Por exemplo, se a força fosse 10, não, desculpa, se a força fosse 20 newtons e a massa fosse 10 quilogramas, a aceleração obrigatoriamente teria que ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, né, bem banana, assim, muito fácil, né, galera? Essas coisinhas, assim, iniciais é bem tranquilinha mesmo, né? Então, para entender o conceito aqui, super de boa. Algo que os números não mostram, a direção e o sentido do objeto, do movimento do objeto, vai ser a mesma direção e sentido da força, ó, percebam. Força é uma setinha vermelha para a direita, a aceleração é uma setinha azul para a direita. Então, se tu empurra ele para frente, ele vai para frente. É o que acontece, é bem intuitivo, né? Show de bolas. Agora, nessa seguinte situação aqui, duas forças agindo. Agora já ficou meio difícil. Né? Duas forças agindo, uma para a esquerda e uma para a direita. Parecido com a situação que eu desenhei no quadro, para quem estava na aula presencial, né? Só que era para cima e para baixo. E a carteira, no caso, não estava se mexendo. Depois eu coloquei força na carteira, ela também não se mexeu. Então aqui não é o caso, porque o desenho está indicando que a bola vai se mexer. Então é o fato, está se mexendo. Por que o programa está dizendo? Se mexendo. A gente nota que existe a força F1, a força F2. A força F1 para a direita, a força F2 para a esquerda. A força F1 tem um módulo maior que a força F2. A gente normalmente considera a direita positivo. Então, o que vai rolar aqui? O somatório de todas as forças é a F1 menos F2. Mas, professor, tu tá falando a palavra somatório, é para somar, não é para diminuir. Não, tá errado. Agora eu vou contar um segredo para vocês. A subtração também é uma soma. Soma e subtração é a mesma coisa. Só que a subtração é uma soma de número negativo. Né? Eu fiquei assim um tanto com medo, né? Na hora que vocês me demoraram para me responder lá o 500 menos 100, eu acho que foi fiquei meio mal, assim, mas eu acho que era vergonha de vocês, né? Vocês começaram há pouco no presencial. Eu sei que vocês sabem subtrair. Então aqui o que está rolando é F1 menos F2, tá? Por que o F2 é o negativo? Porque eu escolhi. Né, que nem a colega escolheu para baixo negativo aquela hora, ela estava certa também. Só que eu tinha escolhido para cima como positivo. Então aqui eu estou escolhendo para a direita como positivo. Show? Então por isso que F1 menos F2 igual a M vezes A. Por quê? Porque o somatório das forças no corpo é sempre a massa vezes a aceleração. Acabou? É isso. É tipo uma lei, assim, Deus escreveu lá, programou o universo assim, ó. Quando agir uma força, né? É assim que funciona, em todo lugar do universo, sabe? Então, pode ser o problema que for, pode ser a coisa mais complexa do mundo, o funcionamento de um foguete. Vai ser massa vezes aceleração. O somatório das forças que agem vai ser massa vezes aceleração. Essa equação é tão poderosa que, por exemplo, quando o homem foi à Lua a primeira vez, eles basicamente usaram só essa equação, para saber a hora e o momento e o lugar que tinha que soltar o foguete e tal. Porque ela corresponde tudo, não tem nada
mais forte que isso aqui, mais poderoso que isso aqui na física. Então, se vocês não entenderam nada que eu falei até hoje, nesses nossos 8 meses de aula, entendam isso aqui que vocês vão entender 99% da física, tá? Olha que impressionante, né? Bem. A mesma coisa acontece aqui na C, olha só. Ele está dizendo que a aceleração está rolando para cima. O bicho está se movendo para cima. Então, significa que se haver forças, as para cima estão ganhando. E ó, aqui a gente nota que tem F1 para cima, F2 para baixo. F1 para cima é maior. Então, pelo somatório das forças, F1 menos F2. Mas por que tem que ter menos, professor? Porque, como a gente está considerando as forças apenas no eixo Y, quando elas apontam para um lado, elas têm um sinal, quando elas apontam para o outro, obrigatoriamente o sinal tem que ser outro. Porque, querendo ou não, se o objeto está se movendo para frente, no caso aqui para cima, desculpa, essa força para baixo está, de certa forma, atrapalhando, né? Então, é uma força negativa, uma força que atrapalha, né? Negatividade. Beleza, pessoal? Então tá. Muito bem, muito bem. Eu falei muito sobre a força-peso, né? Eu falei muito, não. Eu fiquei mais conversando lá com vocês do que qualquer outra coisa no dia. E fazendo minhas ilustrações corporais das coisas que acontecem na física, né? Eu sei lá, eu gosto de... Se é para estar presencial, é para fazer de tudo, né? É para ficar sentado só. É muito chato, né? Então, acho que eu explico melhor usando todos os sentidos possíveis, assim. Não sei, vai que vocês não gostaram também, pode reclamar depois, mas reclama comigo, não com a direção, tá? Tô brincando, pode falar com eles também. Peso é uma força, pessoal. Então, o que a gente mede numa balança é a força-peso, ok? A balança, na verdade, está medindo a força-peso, apesar de quando nós estamos vendo o valorzinho ali na balança, parece massa, né? Quilograma. Mas na verdade, vos digo, o que a balança faz é medir o peso. Ela mede uma força. Porque a balança, ela não solta um laser em ti e percebe a quantidade de massa que tu tem no teu corpo, né? Tem até uns testes, assim, de higiene de academia que faz isso às vezes, né? Eles colocam a mão no negócio lá, a máquina faz alguma coisa e descobre a quantidade de gordura, a quantidade de osso, mas não é o que uma balança normal faz. O que uma balança normal faz é única e exclusivamente medir o peso, a quantidade de força que vocês estão aplicando nela. A quantidade de força que vocês estão aplicando nela. Só que peso não é massa. Aí que tá, ó, escrevam isso no caderno de vocês agora. Peso não é massa. Peso não é massa, peso não é massa, peso não é massa. Aqui, ó, escrevi no chat. Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria. A balança nos mostra um valor de massa, mas na verdade ela calcula o peso e, por meio do mecanismo dela, e converte, fazendo uma continha para o valor da massa. Como é que ela consegue fazer isso? Porque a balança sabe dividir. Uma vez que a força-peso é sempre massa vezes gravidade, a balança sente essa força-peso e, para nos dizer a massa, para mostrar o valorzinho da massa, ela simplesmente pega o valor da força-peso que ela mediu e divide pelo valor de G, que na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu já falei algumas trilhões de vezes para vocês. Né? E vocês não me responderam isso no dia, eu fiquei bem triste. Né, aqui o livro ele fala sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas no geral, de uma forma geral, a gente usa 10 para arredondar, né? Porque 9,8 é quase 10, né? Então, se vocês tirarem 9,8 e eu não arredondar para 10, vocês podem dizer isso. Professor, mas tu arredonda a gravidade para 10? Arredonda a nota também. Entendeu? Então, eu vou fazer isso, porque o argumento é o mesmo. Okay? Então, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, basicamente, o que a balança faz é isso aqui, ó, ela isola a massa. A balança faz uma conta, realmente ela faz uma conta. Ela pega o valor do peso que ela mediu e divide pela gravidade. E daí ela mostra a massa de vocês. Sacou? Então, se vocês quiserem medir menos, né? Se vocês quiserem na balança ver um valor bem menor, vão num planeta que a gravidade é menor, tipo Marte, né? Ou vão na Lua também, que não é um planeta, mas a gravidade lá é menor. Vocês não vão gostar de se pesar em Júpiter, por exemplo, porque lá a gravidade é muito alta. Né? A gravidade é maior que 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Perto de uma estrela de nêutron também, um buraco negro também.
Apesar que perto de um buraco negro, vocês iriam virar, né, paçoca. Queria destruir vocês assim em menos de um segundo. Né? Mas a questão é essa: lugares com gravidades diferentes vai nos dar um valor de peso na balança diferente. Então, né, aqui é basicamente isso, né, pessoal? Então, falei sobre a força-peso. Aqui ele vai falar um pouco de mola. Eu acho que, por hora, a gente não precisa conversar sobre isso. Eventualmente, a gente vai conversar sobre isso, mas não agora. Tá bom? Quero falar um pouco mais de teoria, né, para a gente pegar pesado semana que vem. Classes de força. Então, as forças, elas têm tipos diferentes. Por exemplo, é bem interessante isso que a gente chama de força. A coisa que faz o celular cair, né? Se vocês soltarem agora o celular no chão, ele vai cair no chão, mas ninguém puxou ele, ninguém empurrou ele, nada pegou, tocou nele e levou ele ao chão. Da mesma forma que se eu quiser, por algum motivo, mexer a cadeira que está aqui do meu lado agora, eu vou ter que encostar nela. Eu não consigo usar um poder de longe e empurrar. Mas o planeta consegue usar um poder, né, de longe. Então, vamos conversar sobre esses tipos de forças diferentes. A gente tem basicamente duas, que é a força de contato e a força de campo, ok? Existe uma terceira força, que eu não vou falar aqui para vocês, porque a ideia dela é bem maluca, assim, bem difícil de entender num primeiro momento. Então, vamos focar nessas duas só aqui, que é a força de contato e a força de campo. Né? A força de contato, ela é como o próprio nome diz, tem que haver contato para haver força. Por exemplo, nesse caso, o bloco, né? Ele não cai. Por quê? Porque está ocorrendo um contato aqui da mão do cara, do bloco e da parede. Isso, de alguma forma, mantém ele parado, né? A maçã aqui também. Ela sofre contato da mesa, por isso ela não se move, né? Se do nada eu tirar a mesa dali, já era, ela vai cair. Né? Ela vai cair. Porque não vai mais haver o contato da maçã com a mesa. Beleza? Show de bola. Então, coisas bem tranquilas, né? E tem as forças de campo, que são essas forças que elas são invisíveis, né? Que, tipo, de certa forma elas são invisíveis, né? A gravidade é um exemplo disso. Tu não precisa ter algo em contato para cair, para o objeto cair, né? Tipo, se eu soltar alguma coisa, ela vai cair no chão eventualmente. Então, sem ter contato, né? Vai cair apenas porque é como se o campo gravitacional informasse a tudo que tem massa. Coisa com massa, caia. É meio maluco isso, mas é o que acontece, na verdade. Recentemente, por sinal, provaram isso. Recentemente, provaram um negócio chamado ondas gravitacionais. Por sinal, um pessoalzinho que a gente trabalhava lá onde eu fiz meu doutorado participou disso, então, bem legal. Ter, de certa forma, assim, bem distante, participado disso também. Provaram as chamadas ondas gravitacionais, que são elementos que informam para as coisas que elas devem cair. Né? Porque como é que o meu celular sabe que ele tem que cair quando eu solto ele? Algo teve que ter informado ele. Como é que essa bola de metal sabe que ela tem que se mover em direção ao campo? Eu não estou pegando ela com o ímã. O ímã meio que informa, vem até mim. É maluquice isso, mas acontece. No caso da bola, já é bem conhecido, da bola de ferro ali, que está sendo atraída pelo ímã, é bem conhecido o motivo. São os fótons, as partículas de luz. Elas informam que a bola deve ser atraída. O que eu estou falando aqui é uma física de alto nível, mas eu acho que é curioso vocês saberem, né? Bem legal. E a questão da massa cair foi recentemente observada, né? Devido a... Bem, um dos elementos para isso é a onda gravitacional. A partícula em si, o graviton, que é a partícula que chega na massa e fala, oh, é para tu cair. Ela ainda não foi muito bem, ela não foi observada. Mas se existe a onda gravitacional é porque existe a partícula que causa ela. Né? Foi um dos meus estudos de mestradinho também. Então é bem massa isso, bem massa. Agora eu vou deixar uma pergunta na cabeça de vocês que vocês vão pirar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, eu quero que vocês me tragam essa resposta na próxima aula.
quem trazer vai ganhar bem redigida, né? E eu não quero saber de coisa copiada da internet, porque se tem alguém que sabe copiar coisa da internet, sou eu. Então, mas vocês não podem. Você já deve ter ouvido falar que a coisa mais rápida que existe é a luz, certo? Não existe nada mais rápido que a luz. Em qualquer referencial, em qualquer situação, a luz é a coisa mais rápida. Quando rola um raio, a gente primeiro vê a luz do raio e depois vê o som dele, né, a trovoada. Por quê? Porque a luz é a coisa mais rápida do mundo. A luz é definitivamente a coisa mais rápida e independe do referencial, em qualquer lugar do universo, em qualquer meio, a luz é a coisa mais rápida que existe. E hoje em dia, assim, de uma forma mais precisa, foi dito e comprovado que a luz ela é a forma de transmitir informação mais rápida também. Ok? Bem, se a luz é a coisa mais rápida, então surge a pergunta: se o Sol deixasse de existir, agora, pum, ele sumisse, a gente sabe que demoraria cerca de 8 minutos para nós percebermos isso. Porque a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar na Terra. Né? Devido à grande distância e o fato da luz ela ser super rápida, mas não ser instantânea, o Sol ia sumir. Pensem isso é muito massa. O Sol ele ia sumir, mas nós aqui na Terra só íamos perceber 8 minutos depois que o Sol sumiu. Okay? Então ele pode ter sumido agora, a gente só vai perceber daqui a 8 minutos. A gente vai deixar de ver ele. A luz dele vai demorar para chegar. Beleza? Depois dos 8 minutos que ele sumiu, a gente vai perceber, pô, ele sumiu. Da mesma forma que as estrelas que a gente vê, talvez elas já sumiram, porque a luz delas vem de milhões de anos-luz, né, de distância. Então demorou milhões de anos para a luz chegar. A estrela pode ter sido, tudo que a gente está vendo pode, né, não ser real, assim. Pode não estar lá mais. Agora, a grande questão é a seguinte: se o Sol deixasse de existir, quanto tempo ia demorar, ou o que vai acontecer? Na verdade, a pergunta é: o que vai acontecer com a questão da rotação da Terra em torno do Sol? Né? Se o Sol deixar de existir, o que vai acontecer com a rotação da Terra em torno do Sol? A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol por causa da gravidade do Sol, né? A gravidade do Sol está atraindo a Terra e os planetas, eles ficam girando, orbitando, beleza. Se o Sol deixasse de existir, o que ia acontecer? A Terra instantaneamente ia perceber, a Terra ia demorar um pouco para perceber, a Terra ia ficar girando ali para sempre, mesmo sem Sol, a Terra instantaneamente ia virar um rogue planet, né? Tipo do filme lá, que ia se mover pelo espaço sem um lugar para chegar. O que vai acontecer se o Sol sumir? Vai ser instantâneo, não vai ser, etc. É isso que eu quero que vocês me tragam bem escrito na próxima aula. Acho que pode valer aí um ponto extra. Tá? E, bem, acho que é isso, né, pessoal? Ficaria muito frio. Isso realmente vai acontecer. Seria bem triste para os bichinhos depois de 7 minutos, no mínimo. Mas eu estou pensando mais numa questão gravitacional, assim. A Terra vai continuar girando? Essa é a pergunta, sabe? Beleza? Então, show de bola. Vamos fazer uma revisão aqui do que foi visto, né? Já está acabando a aula. A gente viu um pouco sobre dinâmica. Falei toda aquela parada, como vai ser as aulas daqui para frente, né? A questão da presencial e do virtual. Falei um pouco sobre a força, que a força é sempre igual a massa vezes a aceleração, ou seja, o módulo da força igual ao módulo da massa vezes a aceleração, direção e sentido da força é o mesmo da aceleração. É o somatório de todas as forças, às vezes age mais de uma, como são os casos aqui. Perceba que eu não falei sobre os casos de forças em mais de uma dimensão, ou seja, em x e em y, mas a gente sabe que tem a ver com soma vetorial e tal. Vamos falar mais precisamente sobre isso nas próximas aulas. Falei sobre a força-peso, que é uma força devido à gravidade da Terra, e ela é sempre massa vezes gravidade. O que a balança faz é resolver essa conta para a gente, ela mede isso e divide por isso. E falei sobre os tipos de força, né? Existem as forças de contato e as forças de campo. As de contato rolam na hora, e as de campo, meio que existe
uma informação indo até o objeto, mandando ele cair. Na prática, é isso realmente que acontece, por mais bizarro que seja. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até quinta para a turma B e até sexta para a turma A. Nos falamos e eu vou deixar mais claro sobre as avaliações no SIGA logo mais, tá bom? Abraço, tchau para vocês. Tchau, tchau.